E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Kleber Augusto Caetano Leite Filho, o popular Klebinho, lateral direito de 22 anos, que está chegando ao Cruzeiro emprestado pelo Flamengo até o fim da temporada. E pelo que foi noticiado, se o nosso clube quiser ficar com um jogador em definitivo para o próximo ano, pode fazer isso sem nenhum custo, o Flamengo manterá 20% dos seus direitos econômicos. Mas falando sobre o atleta, o Klebinho é cria da categoria de base do Flamengo e começou a aparecer aí no radar de futebol ainda na categoria sub-15. Ele participa da seleção brasileira que joga o sul-americano da categoria lá em 2013, acumulando também convocações para a seleção sub-17 e sub-20. No ano de 2015 ele joga tanto o sul-americano quanto o mundial da categoria sub-17. No sul-americano ele joga 8 das 9 partidas da seleção e faz um gol. Ele só não joga as 9 porque ele foi expulso em uma partida e teve que cumprir suspensão. O Brasil foi campeão do sul-americano dessa temporada e se classificou para o mundial. E o Klebinho esteve por lá também, foi titular nos 4 primeiros jogos da seleção e nas quartas de final ele ficou no banco na partida contra a Nigéria. E foi justamente a partida em que o Brasil foi eliminado tomando um 3-0 no lombo. O Brasil tinha alguns nomes como o Éder Militão, que está no Real Madrid, o volante Andrei do Vasco, o Lisiero do São Paulo e o Mateuzinho, que teve aqui no América, né, e agora está jogando no futebol de Israel. Pelo Flamengo, o Klebinho é campeão da Copa São Paulo de Júniores na temporada 2016. Ele não é titular em todos os jogos da campanha, mas participa de todas as partidas finais, oitavas, quartas, semifinais e também da decisão que o Flamengo bateu o Corinthians nos pênaltis. E com esse trajeto vitorioso na base, era esperado que em algum momento o Klebinho tivesse oportunidade no profissional. Isso só aconteceu na temporada 2017, tá? A estreia do Klebinho é numa partida da Copa da Primeira Liga, competição já extinta, que o Flamengo empata por 1-1 com o Paraná Clube e perde nas penalidades. O Klebinho joga os 90 minutos nesse dia. Ele seguia aquele processo de transição, jogando pelo sub-20 e eventualmente figurando ali nos relacionados do profissional, e ele fica no banco em 2 jogos do Campeonato Brasileiro na reta final, contra Corinthians e Santos. 2018 era o último ano do Klebinho na categoria de base, e ele começa a temporada jogando pelo profissional do Flamengo. Ele é titular na vitória sobre o Volta Redonda, entra no segundo tempo nas partidas contra Cabofriense e Bangu, e joga os 90 minutos num Fla-Flu que o Flamengo foi bem infeliz, inclusive perdeu por 4-0, e no Flamengo não é muito diferente do que acontece no Cruzeiro, né? Se o time vai mal, a culpa é da base. E o Klebinho acaba voltando a jogar pelo time sub-20 do Flamengo, fica no banco numa série de jogos do Campeonato Brasileiro, mas não tem novas oportunidades. Mas pelo Campeonato Brasileiro sub-20, por exemplo, ele se mostra um jogador diferenciado. Ele joga 10 partidas pelo Flamengo e marca 4 gols. Números que não são muito comuns para um lateral direito, né? Mas o Klebinho é um jogador que realmente tem uma veia ofensiva muito forte. É até engraçado que apesar desse porte físico, né, ser um jogador bem baixinho, ele tem vários gols de cabeça. Na temporada 2019, o Klebinho seguia como aquele reserva ali do time principal, ele já não tinha mais idade para jogar pelo sub-20 e só participa de 2 jogos do Campeonato Carioca, tá? Ele entra no segundo tempo nos empates contra Vasco e Volta Redonda. E o Klebinho, inclusive, ficou no banco num jogo da Libertadores que o Flamengo goleou o San José da Bolívia por 6-1, um placar sempre muito divertido, e justamente por isso a gente pode dizer que o Klebinho é campeão da Libertadores 2019, porque ele foi inscrito na competição e fazia parte do elenco do Flamengo. Quando o Flamengo ganha lá no final do ano, ele já nem tá mais no clube. Isso porque em agosto de 2019 o Klebinho é emprestado pelo Flamengo para o Verde Tóquio do Japão, que jogava então a segunda divisão japonesa, e ele estreia pelo clube no dia 24 de agosto de 2019 numa vitória sobre o Mito Hollyhock, quando ele inclusive dá uma assistência. No momento que chegou, faltavam 14 partidas na temporada para o time verde e ele joga 13 delas. Ele só não jogou todas as partidas porque teve que cumprir um jogo por acúmulo de cartões amarelos. E nesses 13 jogos ele não fez gol, mas deu 4 assistências, sendo utilizado como lateral direito na maior parte dos jogos, mas fez também partidas como um meia aberto pela direita e 4 jogos como um meio-campista centralizado. E esse bom desempenho fez os japoneses quererem ficar com ele para a temporada seguinte, então o empréstimo foi renovado, mas em 2020 a produção do Klebinho não foi tão boa assim. Dos 42 jogos que o Verde Tóquio disputou na temporada, o Klebinho atuou em apenas 18, sendo que apenas 7 vezes ele
foi titular e deu só uma assistência, não fez nenhum gol. E nessa temporada ele foi utilizado mais como lateral direito mesmo, tá? E agora para 2021 ele foi devolvido ao Flamengo, clube que detém seus direitos econômicos, mas ele não foi relacionado para nenhuma partida, justamente porque o Rogério Ceni não quis contar com o jogador e agora ele tá chegando ao Cruzeiro emprestado para ser uma alternativa para essa lateral. Não tem como a gente não falar desse aspecto físico do Clebinho, né? Ele é um jogador aí bem baixinho, 1,64 m, segundo a ficha ele tem 62 quilos. Visualmente a gente tem a impressão que seja mais, né? Mas eu achei uma matéria muito interessante aqui da Coluna do Fla, que é um portal que cobre o clube rubro-negro, em que eles citam que apesar desse porte físico atarracado, digamos assim, o Clebinho era um jogador muito bem avaliado pelo departamento de fisiologia e que nos treinos e jogos ele era capaz de atingir a velocidade de 34 km por hora, o que é um número bem interessante se a gente considerar que os atletas mais rápidos do mundo, como o Mbappé, Alphonso Davies, esses caras batem 36 km por hora. Então, apesar dessa perninha curta e esse físico pouco ortodoxo para jogador, dizem que correr ele aguenta. Aí a gente tem que ver no campo se ele realmente consegue produzir legal pelo time do Cruzeiro. Eu entendo que é uma aposta controversa quando a gente considera o histórico do jogador. Ele não estava atuando bem no futebol japonês nessa última temporada e vem de uma longa inatividade. Seu último jogo foi no dia 6 de dezembro, quando ele entrou 10 minutos de uma partida, e a última atuação como titular, que ele jogou 90 minutos, foi em outubro do ano passado. Então é uma contratação que deixa a gente com certa dúvida, tipo a contratação do Rômulo, né, que chegou, hoje é titular do time, mas cabe algum questionamento porque não é um cara que estava rendendo em alto nível. O lado bom dessa história é que se ele vem por empréstimo, o risco da contratação é baixo, porque certamente o Clebinho não tem um salário astronômico, e se ele não conseguir produzir bem pelo Cruzeiro, dezembro tá aí, acaba o contrato, ele volta pro Flamengo e segue a vida dele. No caso, eu nem acho que ele volte pro Flamengo, né? Parece que o contrato dele com o Flamengo vai acabar. Mas enfim, deu pra entender. Ou ele dá certo no Cruzeiro e fica, ou então o prejuízo que a gente vai tomar é pouco. O problema é que quando você aposta num jogador assim, você acaba tirando o espaço de alguns jogadores jovens que poderiam ter essa oportunidade e gerar dinheiro pro Cruzeiro efetivamente. E aí a gente tem o Giovani, que tá sendo utilizado como lateral direito, a gente tem o Ramon Rocha, que foi recentemente contratado junto ao Palmeiras, tem o Danilo, que é cria daqui, e eu respeito muito a avaliação do treinador. Se o Felipe Conceição chegou à conclusão que nenhum dos nossos jovens está pronto para ser essa alternativa ao Cáceres, e se o Clebinho é um cara que vai acrescentar o time do Cruzeiro, beleza, vamos torcer para dar certo. Mas é uma aposta meio difícil de entender, até porque a característica do Clebinho é completamente diferente da do Cáceres. Ele é um lateral muito mais ofensivo e que tem dificuldade no momento sem bola, ele tem que ser trabalhado nesse aspecto. Mas até pelos lances aí a gente consegue identificar algumas virtudes. O Clebinho é um cara que bate bem na bola, tem um cruzamento interessante, chuta bem, e eu torço muito para que dê certo, até porque o Cruzeiro não pode ficar dando tanto tiro na água como tem acontecido nos últimos anos. Está colocada a minha opinião sobre Clebinho, gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o que pensam sobre o atleta também, se consideram que foi ou não uma boa contratação, e se gostou do vídeo não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!